Estimado povo de Deus, o texto bíblico a ser proclamado nessa oportunidade em que Deus nos concede é o conhecido texto da multiplicação de pães e peixes. Trata-se de um milagre, um grande milagre. Não é todo dia, afinal, que a gente vê por aí alguém multiplicando 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. O texto bíblico que nós acabamos de ouvir aqui de Mateus fala de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Por isso a gente pode chegar aí tranquilamente num total de mais de 15.000 pessoas. Este é o texto de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até 21, e que o Espírito Santo nos tome pela mão e nos conduza à reflexão na palavra de Deus proclamada neste momento. Pois esse texto que nós temos diante de nós revela 2 coisas sobre Deus, sobre Jesus, características e atributos de Deus que foram plenamente revelados em Jesus, o nosso Salvador, revelados na sua pessoa, no seu jeito de agir e também na sua obra de redenção. 2 coisas, 2 características, atributos de Deus revelados em Jesus, repito, que especialmente nos nossos dias, o ser humano com a sua intelectualidade, com a sua racionalidade, sempre põe à prova. Trata-se da onipotência de Deus, a verdade bíblica de que Deus é todo-poderoso. Como diz o salmo que nós acabamos de ler no nosso culto, Ele é o Criador de todas as coisas. E a segunda característica, o segundo atributo de Deus, revelado plenamente em Jesus, que está de acordo com a afirmação do apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 4, Deus é amor. O salmista diz isso de uma maneira muito mais enfática. Ele diz assim: a sua misericórdia dura para sempre. O texto de hoje, dessa multiplicação de pães e peixes para tanta gente, trata disso, da onipotência de Deus e também do seu infinito amor. O cenário que o evangelista Mateus nos descreve não era desconhecido para Jesus e muito menos para aquelas pessoas que estavam acompanhando ele. Jesus está num lugar à parte, como diz o texto, um lugar deserto, acompanhado dos seus discípulos e multidões. E logo de início, o evangelista Mateus descreve para nós, aqui no texto do evangelho que acabamos de ouvir, a primeira característica, o primeiro atributo de Jesus em relação à situação das pessoas. Diz ali no versículo 14, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E a compaixão de Jesus o levou a agir. Essa é uma característica que nos ensina algo muito importante a respeito da palavra de Deus. Quando o evangelista Mateus, especialmente ele, utiliza esta palavra, compaixão, aqui no caso, compadeceu-se daquela multidão. Ele utiliza esta palavra para descrever o sentimento e a postura do Salvador Jesus diante da miséria, diante do abandono que aquelas multidões sofriam. E sempre após utilizar este verbo, ou esta palavra, compaixão, segue uma ação de Jesus, uma atitude de Jesus. A sua compaixão torna-se uma ação. E tem uma outra peculiaridade muito importante e também nos ensina muito a respeito da palavra de Deus, inclusive no texto de hoje. Esta compaixão de Jesus transforma-se numa ação em favor de pessoas que não podem sair daquela situação sozinhas, por conta própria. Alguém precisa fazer algo em seu favor, e este alguém é o Salvador Jesus. E nós temos dentro do livro de Mateus pelo menos 2 exemplos a respeito disso. O primeiro deles está lá no finalzinho do capítulo 9, quando Jesus, diz o evangelista Mateus, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas. Eram como ovelhas que não tinham pastor. Ao ver as multidões assim, como ovelhas sem pastor,
desoladas, abandonadas, aflitas, Jesus então toma uma atitude. Ele chama os discípulos, ele institui o ministério pastoral, para que através dos discípulos, do ministério pastoral, as pessoas possam ouvir o bom pastor Jesus. Um outro exemplo, nós também temos naquela parábola, lá no capítulo 18 de Mateus, a conhecida parábola do credor incompassivo. No meio da parábola, diz assim, Jesus contando a parábola, o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, tendo compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Compaixão e ação. No texto de hoje, o problema da multidão é a fome. Tem alguns outros momentos, especialmente lá no evangelista João, em que Jesus até fala do pão da vida e que a multidão estava seguindo ele porque eles estavam preocupados apenas em matar a sua fome física. Eles achavam que Jesus era apenas um milagreiro, estava ali para atender apenas aquelas situações e necessidades terrenas. Mas aí Jesus lembra a eles, Eis que tem um verdadeiro pão, e se vocês comerem dele, vocês jamais vão ter fome. E a multidão de novo seguia Jesus. Pelo visto, como diz o nosso texto, não havia campos nem lavouras que pudessem suprir de forma mínima aquela situação, mas ali estava Jesus. Diante daquela situação embaraçosa, diante de toda aquela multidão faminta, os discípulos não tiveram dúvidas. Eles dizem a Jesus, Jesus, manda as multidões embora, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Mais ou menos assim, Jesus, está frio aqui, a noite já vem caindo, não tem nada aqui de comida, tem muita gente, manda eles embora. Talvez assim eles consigam dar um jeito na sua situação. E aí Jesus os adverte. Ele diz, eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos têm apenas 5 pães e 2 peixes. Eles dizem, como? A gente só tem isso. Será que devemos nós multiplicar 5 pães e 2 peixes para toda essa gente? Será que com isso Jesus estaria dizendo que os discípulos deveriam fazer tal milagre? Certamente não é este o sentido da frase, o sentido da advertência de Jesus. Mas exatamente aquilo que ele mesmo diz, tragam para mim. Vocês têm apenas 5 pães, 2 peixes, aqui temos tanta gente, tragam para mim. Como muitas vezes nós dizemos, no popular, nós temos a faca e o queijo na mão, ou seja, está tudo certo, está tudo pronto, é só utilizar. Os discípulos estavam assim, com a faca e o queijo na mão, os 5 pães e 2 peixes na mão, mas faltava-lhes algo. E não era fazer um milagre, mas entregar aquilo que tinham ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, que movido pela sua compaixão, agiu em favor daquelas pessoas. Jesus diz, tragam para mim. E assim todos comeram e se fartaram, diz o texto bíblico que nós acabamos de ouvir. Compaixão e ação. Jesus se mostra presente nas nossas vidas com a sua compaixão. E principalmente quando nós nos lembramos daquilo que ele disse ainda no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11, que devemos ir até ele, cansados e sobrecarregados, para receber dele o alívio dos nossos pesados fardos, das nossas culpas, dos nossos pecados, porque ele tem uma compaixão que se multiplica diariamente e abundantemente. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro lá na carta aos Romanos, quando ele disse assim, onde aumentou o pecado, aumentou ainda mais a graça e o perdão de Deus em Jesus. Nós, que somos depósitos vivos da compaixão de Jesus, podemos também agir em favor das pessoas que sofrem à nossa volta. Compaixão e ação. Nós que pela graça de Deus também somos depósitos vivos da compaixão de Jesus, podemos nós mesmos
agir em favor das pessoas, que precisam ouvir a respeito da compaixão de Jesus para o perdão dos pecados, para a vida eterna, mas que muitas vezes também precisam ter as suas necessidades físicas atendidas, supridas. Por isso também é um bom momento para que todos os irmãos, membros da nossa comunidade de Cristo, possam se unir a nós nessa rede de apoio. Muitos irmãos estão agindo com compaixão e amor em favor de todos os que precisam. A compaixão de Jesus é graciosa, é de graça. Muitas vezes nós somos confrontados com alguns desejos, com alguns pensamentos a respeito de boas ações que nós tomamos e precisamos genuinamente, sinceramente, fazer essa pergunta para nós: por que estou fazendo isso? Será que é por interesse próprio? Ou eu estou firmado na compaixão do Senhor Jesus? A compaixão de Jesus por nós o fez tomar a atitude de ir à cruz, de ressuscitar por nós e também de continuar providenciando todas as bênçãos para a nossa alma e para a nossa vida aqui neste mundo, enquanto aqui estamos. Por isso, vivamos da compaixão de Jesus e vivamos também na ação diária para a glória de Deus, para o bem do nosso próximo e da criação. Que essa certeza esteja no teu coração, na tua mente. Amém.